Buscou-se o diálogo. O relator, Jovair Arantes, fala sobre o partido dele, o PTB, ele é líder, o PTB tem 20 votos, fechou questão a favor do impeachment, mas pode ter alguns dissidentes, alguns parlamentares do PTB votando com a presidente Dilma, portanto, contra o impeachment. E ele, a partir de agora, vai esclarecer, falar sobre o voto dele favorável no relatório, de que as pedaladas fiscais da presidente Dilma Rousseff representam, sim, crime de responsabilidade. Esse é o entendimento do relator e é isso que está em votação hoje. Se houve ou não houve, por parte da presidente, crime de responsabilidade que mereça ser punido com o impeachment. E é isso que o relator explica a partir de agora. A denúncia por meio de audiências públicas, em que compareceram os seus autores. Quem fez a denúncia foi o senhor Miguel Reale Júnior e senhora Janaína, que estiveram aqui conosco. E no dia seguinte, o ministro da Fazenda, o senhor Nelson Barbosa e o senhor Ricardo Lodi Ribeiro, ambos indicados para defender a presidente pela bancada do governo. Durante as referidas audiências, houve o maior amplo debate democrático, os termos da denúncia, destacando sempre a pluralidade das perspectivas. Foram realizadas, senhores deputados, 11 sessões e ocorreram quase 50 horas de debate na comissão. Esse processo de impeachment também tem sido... Muito bem, o relator está falando, daqui a pouco começa a votação. Eu e a Adriana Araújo estamos aqui na cobertura do plantão do jornalismo da Record. Daqui a pouco a gente volta com esta cobertura na íntegra para você que acompanha a programação da Rede Record. Voltamos com Geraldo Luiz, que apresenta o Domingo Show. Oi, Gotino. Bem, olha, o Domingo Show vai ficar por aqui, dando espaço e cobertura ao jornalismo Record, que segue agora na cobertura ao vivo na votação do impeachment. Gotino, vai daí também com a Adriana. Forte abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Geraldo Luiz, que volta no próximo domingo com o Domingo Show. A gente segue... A Adriana Araújo aqui ao meu lado. Adriana, a gente está acompanhando o relator falando neste momento. Daqui a pouco os líderes dos partidos vão falar também e na sequência já começa a tão esperada votação. Nesse momento, Jovair Arantes falando sobre o relatório dele, defendendo que o processo foi feito dentro da lei e que, já que os governistas questionavam muito isso, que houve um atropelo, um excesso de pressa, de rapidez na condução dos trabalhos. Na verdade, Jovair Arantes, nesse momento, defende o processo, diz que foi feito tudo legalmente, defende também o relatório dele, que pede o impeachment, que considera que a presidente cometeu crime de responsabilidade. A gente viu aí um começo de sessão muito tenso, com empurra-empurra, com bate-boca. Recuperamos para vocês agora há pouco a imagem daquele comecinho em que quase teve briga ali na frente do deputado Eduardo Cunha, na frente da mesa diretora. E é esse o clima, Gotino, que a gente deve acompanhar, que deve acontecer aí por toda a tarde, já que assim que Jovair Arantes terminar de falar, o microfone vai ser aberto para os líderes dos partidos. Tecnicamente, não é o momento mais de orientar as bancadas, porque isso já foi feito nas outras sessões. Mas certamente os líderes vão usar esse momento que eles têm para falar de 3 a 10 minutos, para falar palavras de ordem, para trocar acusações, oposição acusando o governo acusando a oposição, e aí o clima vai esquentar muito de novo nesse momento. Todos os líderes têm direito a falar. De abertura de créditos suplementares. A gente está acompanhando o relatório, o relator está neste momento falando, ele tem 25 minutos e na sequência os líderes vão falar e depois começa a votação. Lá no plenário está o nosso repórter Eduardo Ribeiro, que tem informações ao vivo. Edu, você. Gotino, Jovair Arantes pertence ao PTB de Goiás, é um deputado bastante ligado ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ele fez algum suspense na semana passada ao divulgar o teor do seu relatório da Comissão Especial de Impeachment, mas ele acabou, sim, indicando, atribuindo indícios de responsabilidade, de crimes de responsabilidade à presidente da República, Dilma Rousseff. E é justamente o relatório que ele emitiu nesta Comissão Especial que será votado daqui a pouco
depois que terminarem esta fase em que os deputados líderes de partido orientam suas bancadas a votar. Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal, o STF, entrou à madrugada de quinta para sexta-feira justamente para decidir manter esta votação e depois para enxugar o relatório de Juvair Arantes, dizendo que não poderia estar no parecer final, na conclusão do relatório, nada que já não estivesse na denúncia original que foi citada aqui, atribuída a 3 juristas brasileiros e que fala das pedaladas fiscais e da abertura, da autorização de novos gastos do governo sem o endosso, sem a autorização do Congresso Nacional. Então, os deputados, quando votarem, precisam se ater a estas 2 denúncias. Aqui não se discute e nem se vota nada relacionado a colaborações premiadas da Operação Lava Jato, nada relacionado à corrupção, por exemplo. Ainda assim, o que a gente sente aqui é que muitos parlamentares votarão e anunciaram isso na sessão mais longa da história do Congresso, com 44 horas aqui na Câmara dos Deputados, que votarão não apenas por esses 2 quesitos, por essas duas denúncias, mas pelo que acham que o governo Dilma fez ao Brasil. Praticamente nesse instante nós temos então a rivalidade e assistimos a um instante em que os deputados ficaram bastante eufóricos quando o placar da Câmara chegou a 343 presenças. Lembrando, eles ficaram felizes assim porque são necessários 342 votos para aprovação do impeachment. Gotino, Adriana. Obrigada, Eduardo. Vamos ver agora como está, então, a movimentação do lado de fora do Congresso. Nós já mostramos São Paulo, Rio de Janeiro e lá também em Brasília há manifestações do lado de fora do Congresso. Com os manifestantes separados, Gotino, lado esquerdo, os manifestantes a favor da presidente Dilma, lado direito, os manifestantes a favor do impeachment, contrários à presidente Dilma. Portanto, temos também manifestação em Brasília. Você segue com as imagens ainda de dentro do plenário, agora sim do lado esquerdo do vídeo. Temos então as imagens de Brasília, do lado de fora do Congresso. O Emerson Ramos traz informações para a gente. Boa tarde, Emerson. Estaria canalizando parte considerável de seus recursos. Boa tarde, Adriana. Aos poucos vai aumentando o número de manifestantes aqui em frente ao Congresso Nacional. O esquema de segurança foi montado com uma previsão de 300 mil pessoas na esplanada dos ministérios. Pelo último levantamento divulgado pela PM, eram 7 mil. Mas na última meia hora a gente viu bastante gente chegando aqui, o número já deve ser maior. Toda a área aqui da esplanada dos ministérios está interditada. O esquema funciona assim, foi instalada uma grade que a gente vê bem no meio ali, com 1 quilômetro de extensão, para separar os manifestantes. Do lado de cá, aqueles que são favoráveis ao impeachment, do lado de lá, os que são contrários ao impeachment. Adriane Gotino. Muito bem, a gente segue acompanhando a sessão na Câmara, no plenário. Vamos ouvir o relator do processo de impeachment. E muito divulgadas na imprensa revelam que nenhum governo anterior atrasou por tanto tempo repasse aos bancos públicos em muitos bilhões de reais. É exatamente esse volume gigantesco, que totaliza mais de 60 bilhões de reais, aliada à demora no pagamento dessa dívida, que levou o Tribunal de Contas a afirmar que essa prática configurava e configura contratação ilegal de crédito. E o TCU não disse isso porque alterou o seu entendimento. Na verdade, as situações ocorridas em anos anteriores por outro presidente não era nem de longe semelhante aos atos de irregularidade fiscal praticada pela atual administração. O Tribunal de Contas detectou a conduta ilícita pela primeira vez na apreciação das contas presidenciais de 2014, pois o atraso de pagamento aos bancos públicos apenas chamou a atenção quando o montante de dinheiro público chegou a valores exorbitantes. Mas essa prática continuou em 2015. No meu relatório fui claro em dizer que a operação de crédito é ilegal. Não decorre da gestão ordinária do Plano Safra. Pelo contrário, a operação de crédito ilegal decorre dos atrasos sistemáticos e volumosos no repasse de dinheiro do Tesouro Nacional ao Banco do Brasil, que ultrapassaram 13 bilhões de reais em 2015. Ora, não é razoável conceber que uma decisão dessas tenha sido tomada sem o aval de quem tem o comando superior do governo, que é a Presidente da República. Uma decisão, diga-se de passagem, que na estrutura montada pelo governo previa
a disponibilidade artificial de mais de 60 bilhões de reais para gastar em despesas obrigatórias, quando a responsabilidade fiscal proibia gastar esse dinheiro. Quando a família sabe, lá na cidade, lá no cantinho, que sua situação financeira piorou, já está indo para o momento final de sua fala, o deputado Jovair Arantes, que é do PTB de Goiás. Ele tinha 25 minutos, por isso já está se encaminhando para o término de sua fala. E em seguida os líderes dos partidos vão poder falar também. Cada líder tem entre 3 e 10 minutos para falar e 1 minuto depois para orientar a sua própria bancada. Agora, o relator, Adriana Jovair Arantes, no relatório que ele entregou, ele aprovou, né, o encaminhamento do processo de impeachment. Ele foi totalmente favorável que o processo de impeachment chegasse a esse ponto que está hoje. E é nesse momento agora, exatamente, em que ele defende por que entendeu que o processo de impeachment tem que continuar. Esse, Gotino, é exatamente o ponto da discórdia. O relator e a maioria da comissão do impeachment entenderam que as tais pedaladas fiscais, as chamadas pedaladas fiscais, que foram manobras que a presidente Dilma usou, teriam servido para maquiar o orçamento e esconder um rombo no orçamento, portanto prejudicando muito a economia brasileira. Eles consideram que isso é crime de responsabilidade que deve ser punido com impeachment. O governo, por sua vez, diz que não, que são estratégias contábeis, ou seja, estratégias da contabilidade do governo normais e que não configuram crime de responsabilidade. O Supremo Tribunal Federal... Que já foram utilizadas por outros presidentes. Exatamente, muito bem lembrado, que outros governos já usaram. Essa é a versão, a posição do governo Dilma. O Supremo Tribunal Federal diz que só essa questão principal da denúncia, a questão contábil, das pedaladas fiscais, é que tem que ser avaliada hoje na sessão de votação do impeachment. Mas o que a gente viu ao longo de todos os discursos é que os parlamentares sobem para se posicionar contra ou a favor do impeachment, justamente levando em consideração e citando todo o contexto que o Brasil vive hoje. Operação Lava Jato, denúncias de corrupção, economia, tudo isso. E é por isso que a sessão, então, é tão tensa e vamos ver como vão se posicionar. Daqui a pouquinho começam a falar os líderes. Mais um giro, então, de repórteres. Vamos para mais um local agora, Gotino? Vamos sim. Avenida Paulista, Cleisla Garcia. Do lado esquerdo do seu televisor, você observa a movimentação em uma das principais avenidas do país, a Avenida Paulista, em São Paulo. Lá está a repórter Cleisla Garcia. Cleisla, você. Gotino, à medida que a tarde avança, a gente percebe a grande aglomeração de pessoas, em especial em frente ao prédio da Fiesp. A gente não consegue mostrar nesse momento, porque está numa parte de sombra, logo abaixo do MASP já tem uma linha de isolamento, porque os ânimos também vão se exaltando. Hoje, desde as 7 horas da manhã, a polícia já aumenta aí essa área de fiscalização, chegando a 4 quadras abaixo da Avenida Paulista, em direção ao centro da cidade, que é considerada a área de maior risco, porque é ali por perto que estão também os manifestantes, né, contra o impeachment, e 4 ruas, 4 quadras acima da Paulista. No caso do Vale do Anhangabaú, essa circunferência de segurança é de quase meio quilômetro. A polícia tem permitido aí faixas, cartazes, esses bonecos gigantes que a gente observa ao longo da Paulista, mas é o máximo aí de abuso que o manifestante tem cometido, porque suspeitos serão revistados e a polícia está atrás de armas brancas ou qualquer objeto que possa ferir um desses manifestantes por uma questão de segurança. Hoje, Gotino e Adriana, a gente pôde observar agora há pouco todos os jornais internacionais, grande parte deles, nas suas versões online, divulgaram o caso e a situação brasileira, tratando, né, esse impeachment, esse processo todo, como um teste para a democracia brasileira, ou um dia crucial, ou o dia D. Então, vários jornais trazem na sua versão online esse tema, é aí a história brasileira, também sendo manchete em jornais nos Estados Unidos, na Europa e em grande parte aí de outros países também. Adriana. Cleisla, a gente acompanha as imagens, à esquerda do vídeo, as imagens da Avenida Paulista, lotada, verde e amarelo, as cores que representam aí a manifestação, o movimento a favor do impeachment. Cleisla trouxe também as informações sobre a manifestação a favor da presidente Dilma, contra o impeachment, que acontece no Vale do Anhangabaú.
aqui em São Paulo. Em várias capitais é isso que acontece. Tem manifestação contra o impeachment, manifestação a favor do impeachment e também em todas essas capitais, Gotino, a preocupação muito grande com a segurança, para evitar confrontos. Aqui em São Paulo, por exemplo, permitiram os bonecos gigantes. Em Brasília nem isso foi permitido. Houve uma revista. Em Brasília a preocupação é maior justamente porque os manifestantes se aproximam do centro da decisão, se aproximam do Congresso. O espelho d'água ali na frente do Congresso foi fechado. Não se pode chegar na Praça dos Três Poderes também, que fica atrás do Congresso. Os manifestantes foram mantidos mais afastados justamente para evitar qualquer tentativa de invasão ao Congresso e qualquer manifestação que pudesse impedir a sessão e atrapalhar a sessão. O relator do processo continua falando, já está se encaminhando para a parte final de sua fala. Agora, importante, Adriana, e você podia explicar isso para o nosso telespectador, daqui a pouquinho vai começar a votação. A votação que foi muito discutida e debatida esta semana. Iria começar pelo Sul e terminar no Norte. Os deputados do governo não aceitaram, brigaram, queriam ordem alfabética, depois decidiu que vai começar pelo Norte, depois vem o Sul, depois alternadamente. E como é que ficou essa situação? A votação começando dentro de instantes. Olha só, parece que Jovair Arantes, o relator, acabou de falar agora. Terminou. Vou te explicar rapidamente, então vamos relembrar rapidamente isso aqui juntos. Tudo é motivo para discórdia, né, Gotino? Num clima político tão acirrado, tudo é motivo para briga. A ordem que o Eduardo Cunha, o deputado Eduardo Cunha, tentou estipular foi do Sul para o Norte. Com isso, o Nordeste todo ficaria por último. O governo protestou porque considera que isso geraria uma onda pró-impeachment, que poderia influenciar os que votariam ao final, que acabariam votando junto com essa onda. Acabou recorrendo ao STF, mas antes do STF decidir, Eduardo Cunha voltou atrás e estipulou, então, essa ordem que você disse. Começa de Roraima, Norte, aí vai para o Sul, Rio Grande do Sul. Na sequência do Rio Grande do Sul, mais um estado do Sul, Santa Catarina. Aí depois sobe para o Norte e assim vai. Vamos ouvir novamente, porque Eduardo Cunha volta a tomar a palavra agora para dar sequência à sessão. Pode dividir, é problema, cada líder é o responsável e o tempo não terá prorrogação. Então vai começar agora o discurso dos líderes. O PMDB. Ele começa então pela maior bancada da Câmara, que é o PMDB, que tem 67 deputados. Essa é a sequência. PMDB, que a gente pode dizer hoje que é o principal partido de oposição, né, Gotino? E Leonardo Pisciani, líder do PMDB, na tribuna, vai falar agora. Vamos ouvir. Eu inicio essa fala saudando a bancada do PMDB e a todas as representações partidárias com assento nesta casa. Nós iniciamos hoje uma sessão histórica que será analisada hoje e será analisada pelas páginas da história. Hoje, aqui, nós devemos fazer essa sessão com clima de paz, de respeito, de democracia, porque é este o exemplo que nós devemos dar à sociedade. Aí o líder do PMDB falando, nós vamos agora conversar com Marisol Amofrei, que está no Farol da Barra, em Salvador. Seguimos com o nosso giro de repórteres nesta cobertura do jornalismo da Record. Marisol, boa tarde, as suas informações. Boa tarde, Gotino. Boa tarde a todos. Neste momento, nós estamos sim no Farol da Barra, cartão postal da capital baiana, onde neste momento se concentra os manifestantes contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. A gente percebe aqui um trio elétrico, a manifestação com bastante música, já teve forró, teve samba. Os integrantes do movimento Sem Terra estão acampados aqui desde ontem. Eles fazem uma vigília contra o impeachment. Segundo a Polícia Militar, 4.000 pessoas participam desta manifestação. Já os organizadores dizem que 90.000. Agora, o grupo, a favor aí do impeachment da presidente Dilma Rousseff está concentrado em outro ponto da cidade, também na orla de Salvador. É com você, Gotino. Obrigado. A gente segue aqui com a cobertura do jornalismo da Record, girando por todo o Brasil. Adriana, vamos para onde agora? Vamos agora para Curitiba. O repórter que está lá é Mark Souza, que traz as informações sobre as manifestações em Curitiba. Boa tarde, Mark. Como é que está a situação aí nesse momento?
Perdemos o contato com o Marcos Souza, uma pena, daqui a pouco a gente volta, a gente vai restabelecer o contato. Agora imagem da Avenida Paulista, para você, Avenida